Olá, alunos e alunas. Meu nome é Carolina, eu sou mediadora de língua portuguesa e de literatura brasileira do Polo de Volta Redonda. Esta é a semana 20 e nós vamos para a nossa nona aula de literatura com o tema pré-modernismo. Antes de iniciarmos esse tema, vamos revisar o simbolismo. O simbolismo teve início no Brasil em 1893, com a publicação de missais e broquéis do poeta Cruz e Souza. Esse estilo literário surge como uma reação ao cientificismo e racionalismo da época. Tem como característica a realidade dicotômica, o desejo de transcendência, as expressões sensoriais, incluindo a sinestesia, o abstracionismo e a musicalidade. A subjetividade profunda, presente nos textos simbolistas, privilegia as emoções em lugar da razão. Agora vamos falar sobre o contexto histórico do pré-modernismo. Esse período, conhecido como Belle Époque, ocorreram diversas transformações sociais, políticas e culturais no Brasil, como a modernização da capital, que era o Rio de Janeiro, o crescimento das desigualdades sociais e o surgimento das primeiras favelas. Além disso, duas revoltas no Rio de Janeiro, como a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata e a Guerra de Canudos, na Bahia. As 2 décadas iniciais do século XX foram marcadas pelas transformações modernizadoras nas principais regiões produtoras brasileiras, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do país. O pré-modernismo é caracterizado pela transição entre o antigo período da monarquia e os novos ideais republicanos de progresso, civilização e de modernização da capital. Seguindo os moldes europeus, foi nesse período que o Rio de Janeiro passou por diversas intervenções urbanas, como a construção da Avenida Central, hoje Avenida Rio Branco, a inauguração da Biblioteca Nacional, do Teatro Municipal e do Porto, a ampliação de ruas e de bairros cariocas, o aumento da circulação dos bondes, a criação de lojas, vitrines, cinemas e cafés ao estilo parisiense. Além das reformas urbanas e dos ideais de progresso, outros importantes acontecimentos, como a Revolta da Vacina e a da Chibata e a Guerra de Canudos na Bahia, marcaram o início do século XX. E diante de todas essas transformações, os intelectuais da época observaram e refletiram acerca dessa nova realidade social brasileira. As primeiras publicações desse período são Canaã, de Graça Aranha, e Os Sertões, de Euclides da Cunha. Outros escritores considerados pré-modernistas são Lima Barreto, Monteiro Lobato, Graça Aranha, João do Rio, Coelho Neto. Lima Barreto, nascido e criado no Rio de Janeiro, vivenciou mudanças sociais importantes durante o período de transição do século XIX para o XX, como a abolição da escravidão, a proclamação da República e o processo de modernização da cidade do Rio de Janeiro, executado pelo prefeito Pereira Passos. Lima Barreto foi um observador social atento a essas transformações da sociedade e às desigualdades sociais e raciais que afligiam a população brasileira. Publicou Triste Fim de Policarpo Quaresma, em folhetins em 1911, no Jornal do Comércio, no Rio de Janeiro, e em volume em 1915. O protagonista é o Major Policarpo Quaresma, defensor dos símbolos nacionais, apaixonado pelas modinhas e pelas rodas de viola, pelo campo e pelos ideais do Marechal Floriano. O livro retrata o nacionalismo utópico de Quaresma, considerado nosso Dom Quixote,
no momento da história em que o Brasil ambicionava uma imagem semelhante aos padrões culturais e sociais europeus. Policarpo defende o tupi-guarani como a verdadeira língua nacional e os costumes tupinambás como uma cultura originalmente brasileira. Segue um trecho de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Policarpo era patriota. Desde moço, aí pelos 20 anos, o amor da pátria tomou-o todo inteiro. Não fora o amor comum, paurador e vazio. Fora um sentimento sério, grave e absorvente. Nada de ambições políticas ou administrativas. O que Quaresma pensou, ou melhor, o que o patriotismo fez pensar foi num conhecimento inteiro do Brasil, levando-o a meditações sobre os seus recursos, para depois então apontar os remédios, as medidas progressivas com pleno conhecimento de causa. Então, nós observamos que esse romance apresenta o narrador em terceira pessoa e é ambientado no Rio de Janeiro. A linguagem se aproxima à linguagem do cotidiano. Há uma denúncia social, crítica às elites e ao autoritarismo da sociedade da época, uma visão pessimista e utópica que se confunde com o destino trágico do protagonista, bem como o do próprio autor Lima Barreto. Euclides da Cunha, nascido no Cantagalo, foi engenheiro, jornalista e escritor. Ainda muito jovem, ingressou na carreira militar, porém obteve maior êxito no meio da escrita. Em 1897, foi enviado à Bahia como jornalista correspondente de guerra. Nesse contexto, escreveu diversos relatos sobre a Guerra de Canudos ao jornal O Estado de São Paulo. Entre eles se encontra o romance Os Sertões, no qual Euclides, através de seus personagens, aborda as relações, os conflitos, as mazelas e os costumes da comunidade de sertanejos durante a guerra. Os Sertões apresenta a perspectiva de espectador de Euclides, que relata os últimos momentos da Guerra de Canudos, ocorrida no interior da Bahia em 1896 e 1897. Os Sertões denuncia a miséria e as atrocidades da guerra, que resultaram no extermínio do líder religioso Antônio Conselheiro e de cerca de 20 mil seguidores. O autor faz duras críticas ao fanatismo político e religioso. O conteúdo de Sertões se define como arte e ciência, visto que o autor explora diversas áreas de conhecimento ao mesmo tempo, como história, geografia, biologia e sociologia. Segue um trecho dos Sertões. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules Quasímodo reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem firmeza, sem aprumo, quase gigante e sinuoso, aparenta a translação de membros desarticulados. É o homem permanentemente fatigado. Em Os Sertões, apresenta o determinismo, crença de que o homem é produto do meio, raça e contexto histórico. Há uma fusão entre a linguagem artística e a linguagem técnico-científica. Além disso, apresenta detalhismo, pessimismo e o regionalismo crítico, diferente do regionalismo romântico. Outro autor desse período foi Monteiro Lobato. Mundialmente conhecido por sua obra de literatura infantil juvenil, José Bento Renato Monteiro Lobato foi escritor, diretor e tradutor. Formado em Direito, atuou como funcionário público, até herdar uma fazenda do avô. Tornou-se fazendeiro e passou a escrever mais sobre o campo. Sob o impulso de memórias de infância
e de seus ideais conservadores, Monteiro Lobato produziu um vasto repertório de livros para crianças, incluindo o popular Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas seu trabalho de maior prestígio foi a série Urupês. Urupês é uma coletânea de 14 contos cuja temática central é o cotidiano do personagem caboclo, tendo em vista suas crenças, as relações e os costumes. Essa obra surgiu do artigo Velha Praga, publicado no jornal O Estado de São Paulo. Nele, Lobato se queixava da seca e das constantes queimadas praticadas pelos caboclos. Urupês representa o caboclo como uma figura simplória, sem ambição e responsável pelo atraso do país. É nessa obra que aparece o famoso personagem Jeca Tatu. Segue um trecho de Urupês. Jeca não queria saber de nada. Trabalhar não era com ele. Perto morava um italiano já bastante arranjado, mas que ainda assim trabalhava o dia inteiro. Por que Jeca não fazia o mesmo? Quando lhe perguntavam isso, ele dizia: não paga a pena plantar. A formiga come tudo. Mas como é que seu vizinho italiano não tem formiga no sítio? É que ele mata. E por que você não faz o mesmo? Jeca coçava a cabeça, cuspia por entre os dentes e vinha sempre com a mesma história. Quá, não paga a pena. Além de preguiçoso, bêbado, e além de bêbado, idiota, era o que todos diziam. Em Urupês, temos as marcas de oralidade, a linguagem coloquial e a abundância de regionalismos e neologismos. O determinismo, que é a representação pejorativa do caboclo, na qual o fracasso do indivíduo se justifica pela sua origem. Também a presença de regionalismo crítico e as evidências ideológicas do poder oligárquico. Uma síntese sobre o período pré-modernismo. Temos, então, a ruptura com os valores parnasianos, linguagem informal, presença de regionalismos, neologismos, expressões do cotidiano. Há um maior destaque para produções em prosa e abundância de temáticas realísticas. Outra característica importante é o nacionalismo e o regionalismo. Esse nacionalismo denuncia as desigualdades sociais em diferentes contextos, críticas à sociedade e às estruturas de poder vigentes e as tentativas de mapear a identidade cultural do país. Aqui há um destaque para figuras importantes na construção da diversidade cultural brasileira, frequentemente marginalizadas, como os indígenas, os negros, caboclos, os sertanejos, imigrantes, e a presença do cientificismo, que é a difusão de pensamento teórico, filosóficos e uso de termos científicos. Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E caso vocês tenham alguma dúvida, procurem o mediador do seu polo.